Zaz. Os livros de história contam que o grande incêndio de Oak Hill foi iniciado por um ferreiro descuidado no inverno de 1342. Mentem. Desenterrei os registros paroquiais reais. Esse fogo foi aceso por um rei alfa levado à loucura selvagem, queimando um império de escravagista até as cinzas, apenas porque um ômega desesperado ousou cortar 7 cordas. O ano era 1342, e o reino de Ethelegard era um lugar brutal e implacável, especialmente na cidade fronteiriça esquecida e lamacenta de Oak Hill. Nessa era, a licantropia não era um mito sussurrado à volta das lareiras. Era uma realidade biológica, uma hierarquia genética que ditava toda a existência de uma pessoa. No topo estavam os alfas, implacáveis, ferozmente protetores e fisicamente dominantes. Na base estavam os ômegas. Alex Hensley era uma ômega. No censo paroquial, ela estava listada meramente como criada de cozinha na estalagem O Javali. Uma mulher de 22 anos, sem dote, sem família e sem voz. Os ômegas eram inerentemente submissos, biologicamente programados para evitar conflitos. Seus sistemas nervosos eram propensos a desligar-se perante a agressão de um alfa. Eram raros, muitas vezes escondidos e muito valorizados pelas suas auras calmantes, o que os tornava alvos principais para os cantos mais sombrios do submundo medieval, o tráfico de carne humana. Era uma noite amarga de novembro, a chuva caía em folhas diagonais gélidas quando a caravana de Bartholomew Cobb rolou para o pátio do Javali. Cobb era um mercador, um beta enorme e fétido que explorava uma lacuna na lei do rei, lidando com trabalhadores contratados. Mas todos em Oak Hill sabiam exatamente o que ele era, um escravagista que traficava os vulneráveis. A sua carroça era uma coisa aterradora. Era feita de carvalho pesado e podre, reforçada com barras de ferro enferrujadas, as suas enormes rodas abrindo valas profundas e chorosas no calçada e na lama. Mas não foi a visão da carroça que fez Alex deixar cair o seu balde de madeira com água suja do esfregão. Foi o cheiro. Por baixo do fedor de madeira molhada, estrume de cavalo e cerveja barata, os sentidos aguçados de ômega de Alex captaram algo que lhe gelou o sangue. Pelo úmido. Doença. Gemidos juvenis aterrorizados. Cachorros. Havia crianças naquela carroça. 7 delas, roubadas a algum bando desprotegido nos territórios do norte, pesadamente acorrentadas e aterrorizadas. Devido ao trauma extremo, várias das crianças não conseguiam manter as suas formas humanas, presas em transformações dolorosas, e a meio caminho, uma condição perigosa que poderia matar uma criança lobo se não tratada. Alex ficou na chuva gélida, o coração a bater contra as costelas como um pássaro enjaulado. Todo o instinto no seu corpo gritava para que corresse para dentro, para se esconder nas cozinhas quentes e gordurosas e fingir que não tinha visto nada. Escravagistas como Cobb não se limitavam a bater em ladrões, eles esfolavam-nos. E uma ômega apanhada a roubar a um escravagista beta seria arrastada atrás dos cavalos até não sobrar nada. Mas enquanto Cobb entrava arrogante na estalagem, deitando uma pesada bolsa de moedas no balcão e exigindo ensopado quente, um gemido baixo e agonizante chegou da carroça. Era um som de desespero absoluto. O instinto maternal de Alex, o mais poderoso e inegável imperativo biológico de uma ômega, sobrepôs-se ao seu terror. Ela esperou até a meia-noite. A estalagem estava cheia dos roncos ensurdecedores de homens bêbados, e o único guarda que Cobb deixara lá fora estava encolhido sob uma lona, a beber de um odre de vinho barato. A chuva era um rugido ensurdecedor, mascarando o som dos pés descalços de Alex a chapinhar na lama gélida. Ela usava apenas uma túnica fina de lã, tremendo tão violentamente que os dentes batiam. Mas o seu aperto na faca de esfolar enferrujada que roubara da cozinha era firme como ferro. Aproximando-se da parte de trás da carroça, espreitou pelas grossas barras de ferro. Na escuridão total, 7 pares de olhos brilhantes e aterrorizados olharam de volta para ela. Estavam encolhidos juntos para se aquecerem, uma massa emaranhada de membros magoados e pelo emaranhado. O mais novo, um rapaz de não mais de 5 anos chamado Toby, tinha uma coleira de ferro apertada à volta do pescoço, cortando-lhe o ar.
sussurrou Alex, a voz a tremer, mas com a frequência calma, profunda e ressonante única dos ômegas. O efeito foi imediato. Os gemidos frenéticos cessaram. Os cachorros pressionaram-se contra as grades, desesperados pelo seu cheiro, uma mistura de lavanda e chuva limpa. Alex pôs-se a trabalhar. As suas mãos estavam dormentes, os dedos a sangrar enquanto cerrada freneticamente as grossas cordas de cânhamo empapadas em sal que prendiam as portas da gaiola. A faca era dolorosamente romba. Levou 10 minutos árduos para cortar o nó principal. Quando a pesada porta de madeira finalmente abriu com um guincho enferrujado, o coração de Alex parou. O guarda mexeu-se debaixo da lona, a resmungar. Alex congelou, pressionando as costas contra a madeira molhada, prendendo a respiração até os pulmões arderem. Após um longo e agonizante momento, o guarda roncou pesadamente, voltando a um torpor bêbado. Vão, Alex fez um gesto para o cachorro mais velho, uma rapariga magricela com orelhas de lobo a meio transformadas. Alex colocou um embrulho de pão roubado nas mãos da rapariga. Corram para os bosques do rei. Não parem. Sigam o rio para norte. As patrulhas do Rei Alfa não deixam os escravagistas atravessar o rio. Um por um, os 7 cachorros saíram da carroça como sombras. Estavam famintos e feridos, mas a promessa de liberdade deu-lhes uma velocidade desesperada. Assim que o último cachorro, o pequeno Toby, tropeçou, o seu pé agarrou-se à borda de um balde de metal que estava perto da roda da carroça. Clang! O som ecoou pelo pátio como um tiro. A lona foi atirada. O guarda saltou para os pés, sacando de um pesado espadão de ferro. Ladrão! Rugiu ele, a sua voz a sobrepor-se à chuva pesada. O gado está solto! Corram! Alex gritou para os cachorros, empurrando Toby com força para o beco. As crianças dispersaram-se pela noite, desaparecendo na forte chuva. Alex virou-se para fugir, mas uma mão maciça agarrou-lhe o cabelo, puxando-a para trás com tanta violência que sentiu o couro cabeludo a rasgar. Ela caiu na lama, o ar a sair-lhe dos pulmões. A pé sobre ela estava Bartholomew Cobb, o rosto roxo de raiva, tendo irrompido pelas portas da estalagem ao grito do guarda. Ele olhou para a carroça vazia, as cordas cortadas, e depois para a pequena ômega trêmula agarrando uma faca de esfolar ensanguentada. Tens ideia? Cobb sibilou, a bota a pressionar pesadamente na garganta de Alex. Quanto ouro acabaste de me custar? Sua cadela inútil? Alex não conseguia respirar. A lama enchia-lhe a boca, a chuva cegava-a, mas enquanto olhava para além das pernas maciças de Cobb em direção à linha escura das árvores, não viu nada, nem sombras, nem olhos brilhantes. Os cachorros tinham desaparecido. Tinham chegado aos bosques. Alex fechou os olhos, pronta para o fim. Tinha cortado as cordas, tinha aceite o preço. O rei Gideon Cross não se sentava num trono de veludo, nem se escondia atrás de muros de castelo enquanto seu reino sofria. Era um alfa de sangue puro. Um homem cuja reputação de justiça absoluta e inflexível só era igualada pela violência aterradora que ele era capaz de desferir. Ele tentava arrastar o seu reino selvagem para uma era civilizada, mas a selvageria do seu lobo estava sempre a surgir por baixo da sua pele. Naquela noite, Gideon liderava pessoalmente uma patrulha de cavalaria pelos bosques do rei, caçando uma matilha de bandidos que andava a aterrorizar as rotas comerciais do norte. Montava um enorme corcel negro, a sua pesada cota de malha encharcada pela chuva gélida, o seu cabelo escuro e espesso colado à testa. De repente, o lobo de Gideon empurrou para a frente, apoderando-se violentamente do seu sentido. Puxou as rédeas do seu cavalo, parando a sua coluna de cavaleiros de forma brusca. Senhor? O seu tenente, um beta cicatrizado chamado Thorn. Não, um beta cicatrizado chamado Gregory perguntou. A mão a cair para o punho da espada. Sentes os bandidos? Não, rosnou Gideon, os seus olhos dourados de alfa a perfurar a escuridão das árvores. Sinto sangue e medo. Medo pequeno. Gideon desmontou, as suas pesadas botas de couro a afundarem-se na terra saturada. Moveu-se com uma graça predadora que inquietou até os seus cavaleiros mais endurecidos. Empurrou através de um emaranhado de espinhos cortantes, seguindo um cheiro que fez o seu peito doer com uma fúria protetora antiga. Encolhidos sob as raízes ocás de um carvalho maciço, estavam 7 crianças. Estavam a congelar,
famintas e a tremer incontrolavelmente. Cheiravam a ferro, sangue velho e o fedor inconfundível de uma carroça de escravagista. Quando Gideon se aproximou, a rapariga mais velha atirou-se à frente das outras, mostrando dentes rombos numa tentativa fútil de proteger o seu bando. Gideon não lhes deu ordens. Não usou a sua voz de alfa, que podia facilmente submetê-las. Em vez disso, deixou-se cair de joelhos na lama, tirou o seu pesado manto forrado de pele e estendeu-o. Baixou a cabeça, expondo a garganta num gesto universal de não agressão. Estais nos bosques do rei, ressoou Gideon, a voz baixa e suave. Nenhuma corrente vos tocará aqui, juro pelo meu sangue. A fachada dura da rapariga desmoronou-se. Caiu em lágrimas, agarrou o manto e enrolou-o à volta dos cachorros mais pequenos. Escapamos, soluçou ela, as palavras mal audíveis. A carroça na aldeia, mas apanharam a senhora. A senhora que cheirava a lavanda. O seu lobo, normalmente disciplinado e enjaulado por anos de protocolo real, bateu contra o interior das suas costelas. Lavanda, quem? Perguntou Gideon, a voz mortalmente calma. Uma ômega, o rapazinho Toby sussurrou apontando um dedo trêmulo para sul em direção a Oak Hill. Ela cortou as cordas, o homem mal com as cicatrizes. Ele disse que ia esfolá-la viva. A mudança no rei Gideon Cross foi instantânea e aterradora. O monarca civilizado desapareceu, substituído inteiramente por um predador de topo. O maltratamento de uma ômega era um crime grave em Ethelgard. Eram seres sagrados e frágeis que os alfas eram biologicamente programados para proteger a todo custo. Mas para uma ômega arriscar a vida contra um escravagista para salvar cachorros, Gideon levantou-se, virando-se para Gregory. Leve as crianças para a fortaleza. Chame os médicos reais. Se um deles morrer, responderá a mim. E o senhor, Alteza? Perguntou Gregory, olhando nervosamente para os olhos brilhantes do rei. Gideon montou o seu cavalo. Vou para Oak Hill e vou lembrar aos ratos de esgoto deste reino porque é que eles temem a escuridão. Demorou a Gideon e a um destacamento de 10 guardas de elite menos de 20 minutos para percorrer a distância até a aldeia. Não abrandaram ao entrar em Oak Hill. Os cascos pesados dos seus cavalos de guerra estilhaçaram o silêncio da noite, fazendo os aldeões afastarem-se das janelas. Gideon parou no pátio da estalagem o Javali. A chuva tinha abrandado para uma garoa, mas a tensão no ar era sufocante. Lá, no centro do pátio lamacento, estava a maciça carroça de Bartholomew Cobb, e acorrentada à roda traseira, despida para uma fina camisa rasgada, as costas cruzadas com novas marcas de chicote a sangrar, estava Alex. Ela estava inconsciente, a cabeça caída para a frente, a chuva a lavar o sangue pelos seus braços pálidos. Gideon desmontou, não sacou da espada. Não precisava. Cobb, ouvindo a comoção, saiu da estalagem, ladeado por 3 mercenários pesadamente armados. Quando Cobb viu o brasão real nos escudos dos cavaleiros, empalideceu, mas rapidamente recuperou o seu descarado swagger. Ele enfiou a mão no casaco e tirou um rolo de pergaminho. "Alto!" gritou Cobb, erguendo o papel. "Sou um comerciante licenciado, operando sob as leis mercantes de Lord Reginald. Esta mulher é uma ladra, destruiu a minha propriedade e, sob a lei local, agora é minha propriedade para eu fazer o que quiser até que a sua dívida seja..." Gideon atravessou o pátio tão rápido que parecia ter simplesmente desaparecido e reaparecido. Não falou. Não discutiu a lei. A mão maciça enluvada de Gideon disparou, agarrando o pescoço grosso de Cobb e levantando o escravagista de 150 quilos do chão com um braço. Cobb deixou cair o pergaminho, as pernas a debater-se freneticamente, as mãos a rasgar o aperto inquebrável de Gideon. Os 3 mercenários sacaram das suas armas, mas um rosnado coletivo que abalou a terra dos cavaleiros de Gideon congelou-os no lugar. Gideon atirou Cobb para trás com uma força aterradora. O escravagista atravessou a porta maciça de carvalho da estalagem, estilhaçando a madeira e desabando num gemido de agonia no soalho lá dentro. Ignorando o homem a sangrar, Gideon caiu de joelhos ao lado da carroça. O cheiro a cobre e dor era avassalador. Com as mãos nuas, Gideon agarrou a pesada corrente de ferro que prendia Alex aos pulsos à roda. Ele soltou um rugido gutural profundo, os músculos das suas costas a esticarem-se até a corrente se partir de repente como ramos secos.
Alex tombou para a frente e Gideon apanhou-a contra o peito. No momento em que a sua pele tocou na dela, o mundo parou. Uma onda de choque, física e violenta, rasgou o ar, saiu-lhe dos pulmões. O seu lobo soltou um uivo na sua mente que o ensurdeceu. O cheiro da sua lavanda, chuva e coragem de tirar o fôlego contornou os seus sentidos e ancorou-se diretamente na sua alma. Era o laço de alma gêmea, a mais rara e lendária ligação biológica no seu mundo. Esta criada de cozinha quebrada e ensanguentada não era apenas uma ômega corajosa. Era a sua ômega, a sua alma gêmea destinada. Os olhos de Alex piscaram. Através da névoa de dor e perda de sangue, ela olhou para os olhos dourados e brilhantes do Rei Alfa. Os seus instintos de ômega, que deveriam estar a gritar de terror perante a presença de um alfa dominante, em vez disso cobriram-na numa sensação quente e avassaladora de segurança absoluta. "Estás segura", sussurrou Gideon, pressionando a testa contra a dela, a voz a tremer com uma emoção que nunca conhecera. "Eu tenho-te. Os cachorros estão seguros." "Conseguiste, minha rapariga corajosa." Alex soltou um pequeno suspiro quebrado e perdeu a consciência. A sua mão agarrando o tecido grosso da sua túnica, Gideon levantou-se, embalando a sua alma gêmea nos braços como se ela pesasse nada. Ele olhou para a carroça, o símbolo da sua tortura, a jaula das crianças do seu povo. Ele olhou para a estalagem, onde Cobb geminava no chão, a balbuciar sobre leis e senhores. "Queimem-na", comandou Gideon, a sua voz ecoando pelo pátio como trovão. "Senhor?", perguntou um dos seus cavaleiros, hesitando. "As leis de Lord Reginald declaram: eu sou a lei", rugiu Gideon, os seus olhos dourados a brilhar na escuridão. "Despiam o escravagista, deixem-no observar. Queimem a carroça, queimem a estalagem, queimem tudo o que leva a sua marca e deixem a cinza sufocar Lord Reginald se ele ousar objecionar." Os cavaleiros não hesitaram mais. Tochas foram acesas. Óleo foi lançado sobre a maciça carroça de madeira e o telhado de colmo da estalagem. Enquanto Gideon afastava o seu cavalo, embalando Alex firmemente contra o peito para proteger da fumaça, o céu noturno sobre Oak Hill tornou-se de um laranja brilhante e violento. As chamas consumiram as barras de ferro, a madeira podre e o império do escravagista. O rei Gideon Cross cavalgou para os bosques escuros com a sua alma gêmea, deixando para trás um fogo que queimaria para sempre nos livros de história, apagando a escuridão do passado e abrindo caminho para uma revolução que nenhum deles poderia prever. Alex acordou com o cheiro a rosas esmagadas, cedro a arder e o leve toque metálico de ungüentos de cura. Por um breve e pânico segundo, pensou que estava morta. O colchão debaixo dela era incrivelmente macio, recheado com penas de ganso em vez da palha picante em que dormira durante 22 anos. Abriu os olhos, ofegante com a luz fraca de uma lareira vim rugindo que iluminou uma enorme cama com dossel drapeada em pesado veludo carmesim. Já não estava na lama de Oak Hill. Estava no coração da capital, nas profundezas das impenetráveis muralhas de pedra da fortaleza real de Aethelgard. As suas costas latejavam com uma dor surda, mas a agonia abrasadora do chicote do escravo tinha desaparecido. Alguém tinha cuidadosamente enfaixado as suas feridas em linho branco imaculado. Enquanto Alex se levantava, apertando os lençóis de seda contra o peito, a pesada porta de carvalho rangeu ao abrir-se. O rei Gideon Cross entrou na sala. Já não estava vestido com cota de malha encharcada de chuva, mas o couro escuro e elegante de um monarca reinante não suavizava a graça letal dos seus movimentos. No momento em que os seus olhos dourados se fixaram nos dela, aquela onda de choque aterradora e de tirar o fôlego voltou a rasgar o peito de Alex. A sua biologia de ômega, completamente inabtua à força crua e concentrada de uma alma gêmea de alfa de sangue puro, enviou um rubor de calor a subir-lhe pelo pescoço. Ela tremeu, baixando instintivamente o olhar, a sua natureza submissa a lutar contra a atração estranha e feroz na sua alma. "Não baixe a cabeça", ressoou Gideon, a voz um barítono baixo e vibrante que lhe provocou arrepios. Ele atravessou o vasto salão em 3 longos passos, parando logo antes da cama como se temesse que a sua proximidade a pudesse quebrar. "Nunca para mim. Nunca para ninguém neste castelo."
As crianças, Alex sussurrou, a voz rouca e completamente aterrorizada. Toby, a rapariga, eles estão seguros, interrompeu Gideon suavemente, caindo de joelhos ao lado da cama para que os seus olhos ficassem ao nível. Estão a devorar fazão assado nas cozinhas neste momento, por sua causa. Ele estendeu a mão. A sua mão maciça e calejada pairou a centímetros da sua bochecha antes de lhe afastar gentilmente uma madeixa de cabelo castanho atrás da orelha. Cortaste as cordas, Alex. Salvou o meu povo. Segundo as cartas sobreviventes de Sir John Paston, um registrador do século XV altamente fiável, cujas correspondências privadas detalhavam os escândalos políticos ocultos da época. Este exato momento foi o catalisador para a maior convulsão na história de Ethelred. As cartas privadas de Paston revelaram que Gideon não trouxe meramente uma criada de cozinha para a ala real. Ele tinha trazido um fósforo aceso para um barril de pólvora. Sou uma ômega, Alex arfou, lágrimas a brotar nos seus olhos enquanto a realidade da sua situação a esmagava. Sou uma ladra. Destruí o sustento de um comerciante licenciado. Lord Reginald exigirá a minha cabeça. Lord Reginald é um parasita, rosnou Gideon, os seus olhos dourados a brilhar com uma fúria protetora súbita e aterradora. E Bartholomew Cobb está a apodrecer numa masmorra. Tu és a minha alma gêmea, a outra metade da minha alma. Pelas antigas leis dos primeiros lobos, és a futura rainha de Ethelred. Antes que Alex pudesse processar a impossibilidade absoluta das suas palavras, uma batida frenética estilhaçou a intimidade silenciosa da sala. Gregory, o tenente beta cicatrizado do rei, atravessou as pesadas portas, o rosto pálido e tenso de ansiedade. Perdoe-me, Alteza. Gregory fez uma profunda reverência, os olhos a evitar cuidadosamente Alex para mostrar respeito à alma gêmea do Alfa. Mas temos uma crise nos portões exteriores. Lord Reginald chegou dos territórios do norte. Ele não veio sozinho. Gideon levantou-se lentamente, o amante gentil a desaparecer instantaneamente, substituído pelo predador de topo. Quantos homens? 500 cavalaria pesada, Alteza. Gregory engoliu em seco. Ele está a invocar a Magna Lupus, a lei antiga. Ele afirma que destruiu ilegalmente a sua propriedade, queimou o seu estabelecimento licenciado e roubou um criminoso altamente perigoso. Ele exige que a Ômega seja entregue para execução imediata, ou declarará as suas ações um ato de tirania e mergulhará os territórios do norte numa guerra civil. Alex sentiu o sangue a sair-lhe do rosto. 500 homens, uma guerra civil. Por causa dela. Os seus instintos de ômega gritavam para que se rendesse, para que se oferecesse para manter a paz e evitar o derramamento de sangue. Ela tirou os lençóis de seda das pernas, ignorando a dor agonizante das suas costas a curar. Eu vou, Alex disse, a voz a tremer tão violentamente que mal consegui formar as palavras. Entregue-me a ele. Você não pode arriscar a sua coroa por uma criada. Gideon virou-se. Não parecia zangado, parecia absolutamente de coração partido. Ele aproximou-se dela, emoldurando-lhe o rosto com as suas duas mãos maciças. Ouve-me, sussurrou Gideon ferozmente, os polegares a limpar as lágrimas das suas bochechas pálidas. Durante séculos, a nossa espécie tratou as ômegas como fracas, como propriedade, como algo a ser escondido ou vendido. Mas tu enfrentaste um monstro na chuva gélida com uma faca de cozinha romba para salvar crianças que não eram tuas. Tu não és fraca, Alex. Tens mais coragem nas tuas costas cicatrizadas do que Reginald tem em todo o seu exército. Gideon beijou-lhe a testa, uma marca de devoção absoluta. Descansa. Deixa o teu alfa lidar com os parasitas. O grande salão de Ethelburg era uma obra-prima de arquitetura intimidante, com tetos abobadados altíssimos e janelas de vitrais imponentes que lançavam sombras vermelho-sangue sobre o chão de pedra polida. Hoje, parecia um bloco de execução. Lord Reginald estava no centro do salão, ladeado por uma dúzia de mercenários pesadamente armados. Reginald era um alfa zombeteiro e arrogante com uma barba prateada e um peito estufado de orgulho não merecido. Representava a velha guarda, os puristas ricos e corruptos que prosperavam no sofrimento das classes baixas. Gideon sentava-se no trono de obsidiana, a sua postura relaxada,
mas irradiando uma aura letal e sufocante que tornava o ar na vasta sala incrivelmente rarefeito. Quebraste os sagrados tratados mercantes, Rei Gideon. A voz de Reginald ribombou, ecoando nas paredes de pedra. Queimaste um negócio legítimo. Assaltaste o meu comerciante licenciado. E para quê? Uma ômega imunda e ladra que pertence a um campo de reprodução, não a uma fortaleza real. Entregue-a. Pague a restituição em ouro, e eu graciosamente ignorarei esta falha na sua sanidade. O teu comerciante estava a traficar cachorros, declarou Gideon, a sua voz um ronronar baixo e perigoso. A traficar o nosso próprio tipo. Crianças. As minhas leis proíbem estritamente a escravatura de lobos. Eram vagabundos selvagens, retrucou Reginald, agitando a mão desdenhosa com anéis de joias. Fardos não reclamados nas minhas terras. Cobb estava simplesmente a transportá-los para um lar de trabalho. É inteiramente legal sob os mandatos provinciais que tu próprio assinaste. A Ômega é a única criminosa aqui. A tensão esticou-se tão apertadamente pela sala que ameaçava estalar. As garras de Gideon alongaram-se lentamente, abrindo sulcos profundos nos braços de pedra do seu trono. Ele estava a momentos de arrancar a garganta de Reginald, a maldição às consequências políticas, quando as pesadas portas laterais do grande salão rangeram ao abrir. Toda a sala ficou em silêncio absoluto. Alex entrou. Já não usava a lã áspera de uma criada de cozinha, nem a fina camisa de uma prisioneira. Usava um deslumbrante vestido de veludo azul escuro, bordado com o brasão prateado da casa real. Apesar da sua pele pálida e da dor clara nos seus passos, ela andava com uma dignidade calma e inegável. Mas ela não andava sozinha. Agarrando firmemente a sua mão estava o pequeno Toby. O rapaz de 5 anos parecia aterrorizado, mas recusou-se a sair do lado de Alex. Qual é o significado disto? Reginald rugiu, o rosto a ficar roxo de indignação. Como ousa esta criatura interromper um tribunal real? Alex não vacilou. Sentiu o peso reconfortante do olhar de Gideon sobre ela, ancorando-a, dando-lhe a força para sobrepor uma vida de submissão condicionada. Ela caminhou diretamente para o centro da sala, parando a 10 passos do senhor furioso. Ele diz que eram vagabundos selvagens, falou Alex. A sua voz não era alta, mas a sua frequência única de ômega carregava uma clareza estranha e ressonante que comandava silêncio absoluto. Ele diz que eram fardos não reclamados. Ela ajoelhou-se ao lado de Toby. Gentilmente, ela enfiou a mão no bolso do seu vestido e retirou o pesado e enferrujado colarinho de ferro que tirara do pescoço do rapaz na lama da estalagem o javali. Quando cortei este colarinho do rapaz, continuou Alex, a voz a ganhar força. Passei horas a esfregar a ferrugem e o sangue do mecanismo interior. Os escravagistas compram ferro barato, mas este colarinho era feito à medida. Tinha uma marca do fabricante. O arrogante sorriso de Reginald vacilou. Uma gota de suor traçou a sua têmpora. Alex segurou o colarinho à luz. Ele ostenta o brasão do Duque Harrison do Vale Leste, um duque alfa que, de acordo com os próprios relatórios do rei, morreu num misterioso acidente de caça há 3 meses. Ofegos ecoaram pelo grande salão. Gregory avançou, os olhos arregalados ao olhar para o colarinho, depois para o rapaz. Não pode ser, sussurrou Gregory. Toda a família do Duque Harrison foi supostamente perdida para uma febre de inverno pouco depois da sua morte. As suas terras foram absorvidas por Lord Reginald. A reviravolta atingiu a sala como um golpe físico. Os diários históricos de Sir John Paston documentam explicitamente esta horrível revelação. Reginald não se limitara a envolver-se em escravatura. Ele orquestrara o assassinato de um duque rival, assassinara sistematicamente a família do homem e vendera o filho mais novo e legítimo, Toby, a um traficante de carne para pagar o último pretendente ao Vale Leste. Seu mentiroso, gritou Reginald, a sua compostura completamente a desmoronar-se. Ele sacou do seu espadão, lançando-se com uma velocidade alfa aterradora para abater Alex antes que a verdade pudesse cimentar-se nas mentes da corte. Ele nunca chegou ao segundo degrau. Gideon moveu-se mais rápido do que o olho humano conseguia rastrear. Houve um estalo ensurdecedor, um spray de carmesim, e o espadão de Reginald caiu inutilmente contra o chão de pedra.
Gideon ficou entre Alex e Reginald, a mão firmemente enrolada à volta do pescoço do alfa mais velho, muito parecido com o que fizera ao escravagista Cobb, mas desta vez os olhos de Gideon eram inteiramente de lobo. Traição, sussurrou Gideon, o som prometendo morte absoluta. Assassinato de um nobre, escravatura de um herdeiro real, o meu exército. Reginald engasgou, sangue a escorrer-lhe pelos lábios, os pés a pairar do chão. Os meus homens vão queimar esta cidade. Os teus homens, respondeu Gideon suavemente, estão atualmente cercados por 3.000 arqueiros reais e estão prestes a ver o seu mestre morrer. Com um torcer brutal e sem esforço do pulso, Gideon pôs fim ao reinado de terror de Lord Reginald. O corpo sem vida do Lord Alpha caiu no chão de pedra polida. Os 12 mercenários, percebendo que estavam completamente superados e que o seu empregador estava morto, largaram imediatamente as suas armas e caíram de joelhos em submissão absoluta. O grande salão desceu para um silêncio pesado e maravilhado. A velha guarda estava quebrada. As leis corruptas do passado estavam mortas no chão. Gideon virou-lhe as costas à carnificina, ajoelhou-se perante Ilex, ignorante nas suas mãos, e pegou gentilmente nas dela. Ele olhou para ela, os seus olhos dourados a brilhar com uma mistura de reverência e amor avassalador. Salvaste o herdeiro do leste, proclamou Gideon, a sua voz a ecoar para todos os senhores, cavaleiros e servos ouvirem. Expuseste a podridão no meu reino. Tu não és uma alma gêmea, Alex. Tu és o fogo que purifica Ethelgard. Ele pressionou os lábios aos seus nós dos dedos, selando o laço de alma gêmea para que toda a história o testemunhasse. Viva a rainha! Se sentiste o calor do fogo do rei Alfa e a coragem do coração de Alex, não deixes que esta história se desvaneça na história. Clica no botão de like, partilha este vídeo com os teus companheiros de bando e subscreve o nosso canal para mais contos escondidos inacreditáveis. Deixa um comentário abaixo dizendo o que terias feito no lugar de Alex. O vosso apoio mantém vivas estas lendárias histórias perdidas. Até a próxima, mantenham o vosso sentido de aventura aguçado e protejam sempre o vosso bando.